Gente, a gente sabe que uma alimentação saudável durante a gestação é de extrema importância para a formação e o desenvolvimento adequados para o feto. Mas não é só isso. Os hábitos alimentares da mãe podem influenciar na relação da criança com a comida para o resto da vida. Você sabia disso? Quem vai falar mais sobre esse assunto com a gente é a nutricionista materno-infantil Camila Caroline, que está aqui junto com a Andréia, proprietária da Clínica Corpo e Mente. Muito obrigada, meninas, pela presença de vocês mais uma vez. A Andréia aqui e a Camila pela primeira vez aqui, né? Já te entrevistei lá. Ah, é? Você veio na estreia. Vim aqui falar sobre alimentação distante, tentante. Verdade. E aí, na gestação a gente sabe, né, que é importante manter os cuidados, né? Mas essa questão da relação da comida com a criança, tem gente que fala que é mito, mas é verdade. É muito verdade, isso já é bem evidenciado cientificamente. A gente tem em várias revistas científicas, papers, artigos que abordam sobre o assunto. E a nutrição é um dos aspectos mais importantes para a saúde desse bebê, né? Então, a gente pensa em um conceito que é chamado de 1000 dias, que é um conceito que foi lançado por uma revista eletrônica, que é o Lancet, bem importante no meio da saúde. E ela aborda isso, a importância desses 1000 dias. O que é isso, então, né? É a alimentação da mãe, do casal, na verdade, desde a concepção até o 2º ano de vida desse bebezinho, né? Então, eu sempre digo assim na clínica que nunca um indivíduo vai ter um crescimento tão abrupto como esse. Do 0 aos 2 anos. O cérebro antes é pequenininho e aos 2 anos esse cérebro já é, o tamanho assim, já está desenvolvido como um cérebro de um adulto. Então, é muito rápido e a alimentação é importantíssima em todo esse período. Por que você fala do casal? Do casal porque as mães, as mulheres, elas ficam com esse fardo, né? Então, cai muito sobre a mãe, né? A gente fala muito isso lá na clínica, como que só a mãe tem que comer saudável, e de fato depende da mãe muito, mas a gente sabe que essa importância do casal, por quê? Falando de uma forma assim fácil para ser compreendida, né? O espermatozoide, ele carrega ali o DNA do homem. Quando se junta lá no óvulo da mulher, na concepção, ele vem com a história da mãe também. Então, vem a história do pai e a história da mãe nessa célulazinha que vai ser formada, né? Enfim, o embrião e depois o bebezinho. Nossa, mas a história alimentar do homem também está presente. Interfere muito. Nossa, não Andréia. só a parte alimentar, mas a parte de hábitos, estresse. Então, por exemplo, esse DNAzinho vai carregar ali se o indivíduo, o homem, é um indivíduo obeso, se ele é um indivíduo bariátrico, se ele é um indivíduo hipertenso, diabético. Então, tudo isso tem essa responsabilidade. A gente pensa muito que é só engravidar, né? Engravidei, agora que começa, mas isso começa muito antes. Vai além, ainda tem estudos que mostram, até se esse casal estava alcoolizado, quando teve essa concepção, tudo isso vem junto, já é uma história que a gente vai desenhando, que vai sendo desenhada, até chegar na introdução alimentar. Então, a gente pode silenciar ou ativar esses genes, né, de saúde ou de doença para esse bebê, para essa criança. Por isso que eu acho muito legal esse trabalho seu lá na clínica, Andréia, porque assim, não é só você gerar, assim, né, como se fosse algo do acaso, né? Tem que ter esse planejamento mesmo, né? Tem, tudo é uma coisa que uma coisa chama a outra, né, na verdade. Então, esse bebezinho, ele não vai se tornar aquele ser humano, aquela pessoa, né, com má índole, ou alcoólatra, ou usuário, se ele tiver uma personalidade dessa família, se ela tiver, né, um alicerce dessa família. Então, essa alimentação, ela vai contando tudo, vai contando devagarzinho. Se o pai se alimentar errado, se a mãe se alimentar errado, porque assim, o bebê, ele não sabe nada ainda, então ele vai conforme a gente vai moldando aquela escultura. Então, se a alimentação é saudável do pai e da mãe, provavelmente essa criança também vai comer saudável, né? Que bacana. Andréia, joga seu cabelinho para trás só para não tocar aí no microfone. Aí, assim, na gravidez são aqueles cuidados básicos, vamos dizer que acho que a grávida tem mais consciência, vamos dizer, né? Rodízio alimentar, alimentação nutritiva, ela não tem que comer por 2, mas sim para 2, é uma coisa que eu sempre reforço lá na clínica. Então, de fato, tem que ter esse rodízio alimentar, rico em nutrientes, vitaminas e minerais, mas a caloria não é o mais importante, né? O primeiro trimestre é um trimestre que não
assim, não exige que o bebê ganhe, tenha um excesso de caloria, de fato, porque ele não precisa ganhar gordura. Então não tem aquela coisa de, agora eu tô comendo por 2, eu posso comer de tudo. Não, e a gente tem isso muito cultural, né? Sim. Das avós, das tias, mas deixa, agora precisa. Não precisa, não precisa comer por 2, e sim para 2. Então, esse primeiro trimestre é um trimestre de hiperplasia. O que é isso? Está formando célula, tecido e não gordura ainda. Depois, no segundo trimestre, é indicado, né, um acréscimo de caloria, e também depois no terceiro, que são fases mais de hiperplasia, mas também hipertrofia. E aí a gente tem que cuidar, porque eu tenho que cuidar para não desenvolver uma pré-diabetes, uma hipertensão, eu tenho que ter esses cuidados. E a partir da 20ª semana, lá no líquido amniótico, o bebê sente nuances de sabor do que você come, ele vai sentir nuances de sabor. Então, se eu como só alimentos ultraprocessados, industrializados, muito doce, o bebê vai ficar com um paladarzinho voltado para isso na introdução alimentar. Essa memória ele vai carregar depois de que nascer. E aí, quanto mais essa mãe consegue comer de forma variada, né, com alimentos diversificados, dentro do que é saudável, isso se torna mais fácil, entre aspas, depois ali na introdução, porque o bebê já tem essa memória. É muito comum as mães falarem, nossa, eu comia tanto tomate na gestação, meu filho ama tomate, né? Eu comia tanto azedo, nossa, meu filho gosta de comer coisas azedas. E isso é um fato, e é comprovado também nesses flavors, né? Esses nuances de sabores ali no líquido amniótico, e esse é o reflexo que tem depois lá na introdução. A gente pode facilitar ou dificultar depois dessa introdução alimentar, né? Que é uma fase nova, cheia de descobertas, né? De desafios também para esses pais. E que tipo de trabalho daí, nesse caso, Andréia, lá na clínica? São consultorias mesmo, dependendo do histórico de cada mamãe? É consultoria. Na verdade, ela tem o acompanhamento nutricional desde aquele primeiro trimestre da gestação, o segundo, o terceiro. Depois que esse bebê nasce, tem um acompanhamento nutricional ainda. Então, mantém, estou amamentando, então, posso comer de tudo? Tem aquele monte de mito, né? Não vou comer chocolate que dá cólica, não vou comer isso que dá cólica. Então, tem esse acompanhamento durante a amamentação. Com 6 meses, esse bebê vai começar a frutinha, papinha. Então, o que eu dou? Como eu começo? Como eu não começo? Então, a gente continua lá, a Camila continua com a introdução alimentar também desse bebê. Tem coisa que dá cólica no bebê, se estiver amamentando? Pois cientificamente comprovado, não tem uma lista que a gente fala, evita isso porque vai dar cólica ou não. Mas a orientação é qual? É a mãe observar. Então, por exemplo, o feijão, quando eu como feijão, eu sinto distensão, eu não me sinto confortável. Provavelmente o feijão não é uma coisa que vai ser legal para o bebê, né? Porque vai passar para o leite, né? Pelo leite, esses nutrientes, e os negativos e os positivos também para esse bebezinho. Mas a gente sempre orienta observar. Na prática clínica, eu digo para as mamães, vamos fazer uma lista, vamos observando. Se você comeu algo e sentiu que o seu bebê ficou desconfortável, vamos excluir, depois a gente coloca de novo, mas não precisa excluir um monte de alimento. Última perguntinha rapidinho. Desejo existe? Aquele, tô com desejo de comer tal coisa, porque eu tô grávida. Existe, mas aí eu digo assim para as mamães, pensa se isso é desejo mesmo, ou se é porque essa pressão de, eu posso, eu tenho que me permitir, eu vou comer de tudo. E tem que comer de tudo, não é que tem coisas assim proibidas, né, de fato, mas a gente tem que diferenciar isso. Olha, gente, amei o papo, quero que vocês voltem para falar um pouquinho mais sobre isso, porque acho que as mamães ficam bastante curiosas. Muito obrigada, Andréia, muito obrigada, Camila Caroline, lindo seu nome. E na semana que vem elas voltam na quinta-feira, gente. E esse foi o nosso quadro Gestar.